E pessoas, continuando, né, que a gente tava vendo as características da primeira geração romântica. Muita coisa pra gente ver ainda, pra gente falar sobre algumas coisas, né, de manifestos de Oswald de Andrade, manifesto do pau-brasil, que nele houve as primeiras declarações, os primeiros abordamentos das características mais principais do modernismo de primeira fase. E eu vou começar falando para vocês que estou fazendo e a gente vai começar em agosto, né, as produções, e vai começar em agosto os nossos estudos para o Enem. E por isso eu tô com algumas ideias, e uma delas vai ser que eu vou trazer para vocês Macunaíma. Eu vou botar no grupo, no Google Sala de Aula, Macunaíma. E Macunaíma a gente vai fazer um acompanhamento. Todo mundo vai ler em conjunto Macunaíma. Tem alguns livros e alguns autores que vocês precisam ler, mas isso a gente vai começar a ver a partir de agosto. E aí, toda semana teremos 2 vídeos de literatura. Um normal, que é da escola, e outro em outro canal, que vai ser só para o Enem. E aí nele eu vou abordar os principais temas do Enem, algumas coisas que vocês já viram, mas provavelmente vocês esqueceram. A gente vai retroceder um pouquinho, né, que a gente vai ver outras escolas literárias, que é importante, barroco, a gente vai ver romantismo, a gente vai ver realismo, naturalismo, que é importantíssimo, né, a gente vai ver arcadismo, se eu não me engano, arcadismo tem também, humanismo, e aí a gente vai ver as principais escolas literárias que caem no Enem, e a gente vai ver também características da formação literária, da construção literária, figuras de linguagem, figuras artísticas, linguagem artística e tudo mais, certo? E aí a gente vai continuar a primeira geração moderna e o público, que a gente tá vendo aqui, e eu vou continuar com o meu livrinho, tá? Que eu vou mandar o documento que eu fiz pra vocês, que já faz umas 3 semanas ou 4 semanas, como eu esqueço, né? E toda vez eu digo que eu vou mandar e nunca mando, mas eu vou mandar hoje. Hoje eu mando. No caso, no dia que eu tô gravando, pra não esquecer. E aí vocês sabem que o público da primeira geração, como eles queriam, as características da primeira geração seriam as características. Seria um projeto literário mais voltado à população em geral, né, a busca pela identidade nacional, que a gente já viu, que o pau-brasil ele vai trazer essas características, de como o nome já está dizendo, já traz uma característica muito forte do Brasil, que seria a vegetação. E aí, retomando essa ideia do que é o romantismo de primeira fase, ele traz características da fauna e da flora brasileira para trazer uma questão de identidade. E essa seria também, provavelmente, a característica do Oswald de Andrade, de trazer o nome da revista, do Manifesto para o Brasil, para trazer as características nacionais relacionadas à fauna, à flora, né? A flora, que seria o pau-brasil, né? Uma vegetação muito característica brasileira, né? E aí, o abandono das perspectivas parnasianistas e passadistas e a liberdade formal que parnasianismo e do simbolismo ela traz uma estética muito voltada para o formalismo e para a estruturação de um português muito ligado ao português de Portugal. Então, o português da linguagem do modernismo, ele traz uma linguagem de um português mais brasileiro, mais voltado a um português que a gente fala. E a aproximação entre fala e escrita na literatura e na linguagem. Então, a aproximação dessa linguagem, dessa estrutura linguística, eles vão ter uma característica muito forte para a aproximação do leitor.
e da grande parte, da grande gama de leitores daquele momento, né? Que quando a gente aproxima a linguagem para os nossos leitores, a gente está fazendo com que a nossa produção seja um pouco mais aproximativa, né? Vamos lá, o manifesto e a proposição de novos caminhos estéticos. Boa parte das propostas da primeira geração modernista foi apresentada sob forma de manifesto. E aí trazendo também as características das vanguardas, né? Porque todas as vanguardas, quase todas, elas vão trazer algum tipo de manifesto e através do manifesto elas vão trazer as características desse novo conceito. O primeiro deles foi o Manifesto para o Brasil, que foi lançado por Oswald de Andrade no dia 18 de março de 1924 nas páginas do Correio da Manhã, Correio da Manhã. Que aí, quando eles colocam o manifesto nos jornais, nos principais jornais, eles querem o contato mais próximo e mais abrangente das pessoas possível, né? Então, quanto mais pessoas consomem aquele produto, consomem aquele jornal, mais os conceitos de nova literatura e de novas perspectivas de arte daquele tempo, eles vêm, né? O ideal desse manifesto era conciliar a cultura nativa e a cultura intelectual. O manifesto também propunha ver com os olhos livres, e aí tem essa busca, né, de que a literatura ela vem mais objetiva, mas ao mesmo tempo subjetiva, que cada olhar é singular. Então, a cada leitura, a cada pessoa que lê, ela tem uma leitura diferente. Eu tenho uma leitura desses textos e vocês dessas artes e vocês têm de outro. Então é isso que eles querem causar, um livre pensamento artístico, né? E aí fazer uso da língua sem preconceitos e resgatar todas as manifestações culturais. E quando eles trazem uma língua sem preconceito e principalmente o uso de uma linguagem do português mais aproximado ao português brasileiro, eles não buscam mais essa distinção do que seria um personagem principal. E como eles estão buscando personagens mais ligados ao dia a dia, nada melhor do que trazer um uso de uma linguagem, de uma produção linguística muito voltada para o real, né? E não uma idealização do que seria melhor para a sociedade, o uso de uma linguagem mais padrão. E porque a gente não tem uma linguagem padrão. Uma região fala de um jeito, outra região fala de outro. E esse desenvolvimento linguístico dentro das obras faz com que a aproximação do leitor, a aproximação das pessoas reais que tendem a ler, que eles querem que leiam, seja muito mais forte e muito mais eficaz. E aí fossem da elite ou do povo. E aí as manifestações culturais, eles não tinham mais esse viés mais político não, mais elitista, né? A gente sai de uma produção muito mais elitista e com essa aproximação dos personagens da linguística e da produção e do modo da linguagem, a gente traz uma aproximação dos personagens da população mais corriqueira, né? Do dia a dia, das pessoas reais. E uma reação conservadora nasceu com o manifesto Nhanguçu Verde e Amarelo, também chamado de Manifesto do Verde Amarelismo ou da Escola da ANTA, publicado em 1929, que defendia um Estado forte e centralizador e a adoção de um nacionalismo ufanista e primitivista. E aí a gente vê que esse ideal esquerdista e direitista também está na arte. Enquanto Oswald de Andrade é um manifesto mais voltado ao que o povo diz comunista, né, que é voltado para que todo mundo veja a realidade, para que todo mundo leia, o manifesto, a Escola da ANTA, traz um manifesto muito mais conservador e buscando mais voltado mais para a sociedade mais conservadora e mais elitista, né? E o nacionalismo ufanista, que é meu Deus, enfim. O grupo do qual participavam Menotti, Del Pitcher
E Cassiano Ricardo escolheu a anta como seu símbolo, porque esse animal ter sido um totem tupi. O verde-amarelismo assumiu uma feição radical, pregando ideias políticas reacionárias associadas ao integralismo do líder Plínio Salgado, uma versão brasileira do fascismo. Né? Tem esse... Enfim. Em 1928, Oswald de Andrade lançou um manifesto antropófago em reação ao nacionalismo ufanista do grupo da ANTA. A proposta agora tinha feições anarquistas. Maravilhoso Oswald de Andrade, né? Valendo-se da antropofagia como a metáfora do que deveria ser culturalmente assimilado, digerido e superado para que se alcançasse uma verdadeira independência cultural. Oswald sintetizou as conquistas do movimento modernista, ao mesmo tempo que lançou um lema para os tempos futuros: Tupi or no... Meu Deus, eu sou péssima no inglês. Tupi or no Tupi? That is the question. Tupi ou não tupi? Essa é a questão. Parodiando a célebre dúvida de Hamlet, personagem de Shakespeare: to be or not to be? Ser ou não ser? Oswald, mais uma vez, provocando polêmica, defendia que, como antropófagos, os brasileiros deveriam adotar uma postura crítica diante das influências culturais europeias, dirigindo o que interessasse e eliminando o resto. Com essa proposta, afirmava uma postura nacionalista diferente de todos os anteriores, que propunham eliminar tudo o que fosse estrangeiro para louvar os símbolos da nacionalidade. E aí vocês sabem que o fascismo ele tem um viés muito mais de idolatrar as questões e a formação política de outros países do que eles falam que são nacionalistas de fato, mas não são nacionalistas. Eles levantam uma bandeira muito mais... Eles levantam uma bandeira internacionais, como a gente tá vendo, a bandeira agora, antes era italiana, né? Mussolini, afins do fascismo italiano. E agora fascismo norte-americano. E eles se dizem nacionalistas, mas eles só trazem, como aqui no texto, tá, minha gente? A coincidência da figura atual do Brasil é mera coincidência. E aí, a importação dos preceitos e da organização política de outros países dentro desses planos, dessas organizações fascistas, se fazem presente. Então, eles importam, né, preceitos e eles costumam trazer e elaborar e trazer para uma conjuntura nacional. E eles se dizem nacionalistas e, de fato, não são. E aí o nacionalismo é trazer os aspectos sociais e políticos igualitários para um país diferente, porque o Brasil é diferente de outros países. E se a gente for importar o que eles faziam antigamente, que era importar os preceitos italianos, isso não cabe, porque a gente está falando de um Brasil, de uma diversidade, principalmente diversidade social muito grande, diversidade social, linguística, climática. Então, todas essas características, elas têm que estar ligadas às características políticas também. A disseminação política tem que estar ligada para a diferenciação e a falta de padronização do nosso povo. Então, é isso que Oswald de Andrade queria, trazer uma culturalização, trazer um aspecto político que abrangesse todas as características e todas as diferenças do país, né?
E aí, adeus às formas literárias, que como a gente viu semana passada, a fórmula literária do parnasianismo e do simbolismo se tem muito presente, né? Porque eles traziam uma receita de como fazer que eles faziam, queriam que todo mundo fizesse do mesmo jeito, mesmo que os temas não fossem os mesmos, mas deveriam ser parecidos. Não trazer essa liberdade autoral que tem no modernismo, né? E a linguagem, o do português brasileiro, que seria essa postura aproximativa de todas as diferenças do Brasil. Então, o português brasileiro, muito estudado nesse momento, ele traz uma maior aproximação dos seus leitores, né? A nova postura nacionalista também se manifesta no plano da linguagem. Mário de Andrade lidera a campanha pelo uso da língua brasileira nos textos literários. Por isso, opta por escrever algumas palavras de modo mais semelhante à forma como são faladas pelo povo. Em seus livros encontramos formas como melhor, se com i, para e entre outras. Pra, não para. Além da aproximação entre fala e escrita, a linguagem da prosa modernista torna-se mais ágil. As longas descrições românticas e realistas dão lugar às cenas breves, curtas, que são apresentadas em rápida sucessão, criando um efeito de fotogramas que ganham movimento quando montadas em sequências. Romances e contos compostos de inúmeras cenas como essas lembram uma nova forma de expressão, o cinema. E aí quem vai fazer muito isso é Guimarães Rosa, né? Se eu não me engano, ele traz no texto dele, Espelho, que é um conto, ele traz esse desenvolvimento, essa linguagem, mesmo que seja uma linguagem muito difícil, muito subjetiva, né? Subjetiva que eu digo assim, que muito difícil de se aprender todas as significações que ele quer, ele traz uma linguagem muito mais, como eu posso dizer, muito mais dinâmica, né, dentro dos seus textos, mas isso é de terceira geração. E aí, Oswald de Andrade, Irreverência e Crítica. Oswald de Andrade, todos esses nomes eu vou trazer no finalzinho, né, quando a gente for estudar depois da terceira geração, que vai ser importante para vocês. Então, todas as características, para não dar 25 minutos de texto, semana que vem mesmo, eu não vou botar no finalzinho não, porque a gente já tem que ver a segunda geração. A gente vai ver semana que vem Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Mário de Andrade, que foi o autor de Macunaíma, grande Mário de Andrade. A gente vai ver Macunaíma, a gente tem que ler Macunaíma. De todo jeito, Macunaíma é fininho. Então, vou mandar pra vocês. Macunaíma é o herói sem caráter. Que é maravilhoso, Macunaíma. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E aí, a gente vai ver Manuel Bandeira, Alcântara Machado, que a gente não vê muito ele, né? Mas é importante. E eu vou ver só os mais importantes. A gente vai passar por Alcântara Machado, sim. Mas os mais importantes que vão cair: Manuel Bandeira, Oswald de Andrade e Mário de Andrade, certo? E aí, nas próximas gerações, a gente vê os outros. E a gente vai ver a composição poética, vai ver a composição prosaica, o soneto também presente. E a gente vai ver tudo isso, tá? E para a atividade de hoje, vocês vão ler os primeiros 4 capítulos de Macunaíma para a gente elaborar uma discussão. E a partir de agosto, quando a gente terminar de ler Macunaíma, a primeira semana de Macunaíma vai ser hoje. Hoje, quanto que eu não sei, provavelmente 30, né? 30. Enfim, essa semana vai ser as 4 primeiras
capítulos de Macunaíma, e para a gente abrir a nossa sessão de estudos literários para o Enem. A gente já começa com o Clube da Leitura, que eu já vou falar com Consa, que eu vou marcar um dia pra gente fazer um ao vivo e a gente vai debater sobre as características de Macunaíma e vai analisar Macunaíma de acordo com os preceitos da primeira geração do modernismo. E isso eu vou vou enviar agora para vocês o texto que eu escrevi detalhando Macunaíma, fazendo uma análise breve de Macunaíma, que a gente vai focar nele no ao vivo, no Clube da Leitura, certo? Macunaíma, para ler até sexta-feira próxima, os quatro primeiros capítulos de Macunaíma, certo? Vou mandar para vocês. Beijos e até semana que vem.